sobre as ministrações da Nova Aliança, nós vamos estar falando sobre a santificação na Nova Aliança. Na semana passada foi falado sobre a justificação, né, que nós somos justificados pela fé e não pelas obras. Nós somos justificados por aquilo que Jesus fez na cruz por nós, por causa da obra consumada dele, e não pelas nossas próprias obras. E hoje nós vamos então estar falando um pouquinho sobre a santificação. E eu queria falar um pouquinho sobre o que era a santificação na antiga aliança. Como foi falado semana passada, né? Separado entre a antiga e a nova aliança. A antiga aliança foi até então a morte de Jesus. As pessoas estavam ali vivendo debaixo da lei, debaixo daquilo que elas mesmas tinham buscado para elas mesmas. Mas quando Jesus então morreu, quando ele disse está consumado, está feito, a partir dali então, da obra consumada de Jesus, uma nova aliança foi estabelecida com os homens. Mas a santificação lá na antiga aliança, se nós formos ver lá em Êxodo 19, fala sobre Moisés, quando ele chega lá perto do Monte Sinai. E Deus chega para Moisés e fala para Moisés santificar o povo, para que o povo lavasse as suas vestes, para que eles estivessem ali, porque ao terceiro dia que eles estivessem no pé do monte, Deus desceria ali. E uma das promessas que Deus fala ali, ele fala que ele se lembra da aliança que ele fez com o povo de Israel. E se eles permanecessem firmes naquela aliança que ele fez, eles então seriam chamados povo santo de Deus. Então nós vemos que o plano de Deus, desde o começo, foi estabelecer uma aliança conosco. Não, ele não queria nos tratar com leis, ele não queria nos tratar dessa maneira, mas ele queria nos tratar através de uma aliança conosco. Então nós vemos ali que Deus fala, então, ali Deus ele queria estabelecer então Israel como um povo santo, como um povo separado. Só que se nós formos ver a história, então o povo ficou amedrontado, ficou com medo, então eles pediram para Moisés que eles não queriam. Que tudo o que Deus falasse, eles obedeceriam. Então Deus mandou, enviou os 10 mandamentos, enviou todas as leis, então aí começou a busca do homem, tanto pela salvação como pela justificação, pela santificação, pelas obras, por aquilo que eles poderiam fazer. Então era assim que as pessoas viviam na antiga aliança, né? Era tudo baseado na obediência à lei, naquilo que eles poderiam fazer. E hoje em dia nós também temos isso em nós, sabe? Eu acredito que nós que estamos há muito tempo na igreja, é comum a gente ouvir pregações que falam sobre santidade, congresso de jovens, tudo é sobre santidade, tudo gira em torno disso. Porque as pessoas querem entender o que é a santidade, né? Como eu me santifico, como eu me torno santo diante de Deus. Só que a verdade é que as pessoas têm uma crença errada a respeito disso. E a religião, então, o que a religião ela nos ensina? Que a santidade é uma tentativa de eu me lavar antes de tomar banho. Eu ouvi essa expressão e realmente nós estamos sujos do pecado, nós estamos vivendo lá no sal do pecado, só que em vez de nós irmos tomar um banho, passar pela justificação de Deus, pela remissão dos nossos pecados, nós queremos nos lavar antes de tomar banho. Só que a verdade é que Jesus, quando ele veio, ele nos justificou, ele nos lavou por completo. E a palavra de Deus, se vocês quiserem abrir lá em Romanos 6, Romanos 6, a partir do versículo 15, ele fala exatamente sobre isso, sobre nós entendermos o que é a santidade, então, na nova aliança. Romanos 6, versículo 15 diz assim: E então, vamos pecar porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade,
Ofereçam-nos agora em escravidão a justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhe leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Então aqui está falando sobre a questão da justiça e a justiça que nos leva à santidade. Assim como nós recebemos a justificação pela fé, eu creio naquilo que Jesus fez por mim. Eu creio na obra dele por mim. A santidade, ela vem como um fruto da justiça, o fruto que o Espírito gera dentro de mim. Então eu creio que em nome de Jesus ele se fez pecado, ele se tornou pecado e agora então eu sou feito a justiça de Deus e como fruto eu recebo então a santidade, eu colho isso como fruto da justiça que foi imputada a mim pela fé. Então a verdadeira santidade na nova aliança não tem nada a ver com as nossas obras, com aquilo que nós fazemos. Sabe, nós ouvimos as pessoas muitas vezes dizer que uma pessoa é mais santa que a outra por causa daquilo e por causa disso, e acaba colocando regras e leis, e as pessoas então acabam vivendo dessa maneira. Para eu ser mais santo eu preciso fazer isso, para eu ser mais santo eu preciso fazer aquilo, e ficam correndo atrás disso, e muitas vezes acabam se frustrando porque acham que nunca vão alcançar essa santidade. E a verdade é que pelas nossas próprias obras nós nunca alcançaríamos a santidade. E uma vez eu ouvi um exemplo, e isso ficou muito gravado no meu coração. O que a religião ensina, que a santidade é algo a ser alcançado. A santidade está aqui, e a minha vida com Cristo começa aqui. Então dia após dia eu vou vivendo ali uma luta contra o pecado, contra todas as coisas, tentando fazer boas obras, tentando alcançar a santidade. Só que aí um dia eu pequei, eu errei, e aí eu volto lá pro início de novo. E aí eu começo tudo de novo, e assim vai. Então cada vez mais a santidade está longe. Só que quando nós entendemos então que a santidade é um fruto que o Espírito gera em mim através da justiça de Deus, da justificação pela fé, eu entendo então que eu já estou neste lugar. Então agora a partir de hoje a minha vida começa aqui na justiça de Deus. E como fruto, então, eu colho a santidade. E eu vou vivendo a minha vida. E se um dia eu perceber que eu caí, que eu pequei, quando eu voltar ao início, aonde eu vou voltar? No lugar de justiça. E essa justiça me leva à santidade. Então, o que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. Você se torna escravo dessa justiça. Não tem como você sair deste lugar. E se você não tem como mais você sair deste lugar, você é escravo dessa justiça, também não tem como você sair deste lugar de santidade. Nós estamos neste lugar. Essa é a nossa posição em Jesus. Então, escravos, nós nos tornamos escravos da obediência. Qual obediência? A obediência de Cristo, que nos leva à justiça. E essa justiça, então, também gera em nós a santidade de Deus. E a palavra santo na Bíblia significa separação para Deus. Então, quando nós colhemos esse fruto, nós somos separados. Eu ouvi um exemplo. A gente acha uma pedra preciosa, ela tá lá no meio do barro, ela está toda suja, só que a gente pega, tira ela do meio do barro, limpa ela, fica ali com ela. Só que para ela permanecer limpa, para ela permanecer ali daquele estado, eu preciso separar ela daquela lama, eu preciso separar ela daquele lugar onde ela estava. Então, Jesus, quando ele veio, a obra consumada dele não consiste só em lavar você do seu pecado para que você continue vivendo uma vida no lamaçal do pecado, não, mas ele também te separa deste lugar. A palavra fala que ele veio, ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Então, nós somos transportados para esse lugar, nós somos transportados para o reino, nós estamos agora em Jesus, nós somos separados daquela vida que nós tínhamos, agora nós temos uma nova natureza dentro de nós. Então nós somos essa pedra preciosa. Jesus nos encontrou no meio do pecado, ele nos tirou de lá, ele nos lavou. E agora ele também nos santificou, ele nos separou deste lugar. Ele nos colocou em um novo lugar, no lugar de justo. Então o que nós precisamos entender
é que a minha posição é: eu sou justo diante de Deus por causa do que Cristo fez por mim. E agora o Espírito dele em mim me dá então essa qualidade de santo. Então a minha posição é: eu sou justo, mas eu recebo também dele essa qualidade de santo, porque ele em mim gera isso dentro de mim. E a palavra é muito clara lá em Hebreus 10, versículo 10. Hebreus 10, versículo 10, diz assim: pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Nós sabemos que na antiga aliança, as pessoas tinham que sempre estar oferecendo sacrifícios a Deus, né, para que elas pudessem ser aceitas diante de Deus, para que elas pudessem, né, ter as suas batalhas ali vencidas, para que elas pudessem viver ali uma vida que agradassem a Deus, elas tinham que sempre estar oferecendo sacrifício. Então, na antiga aliança, eles eram santificados, eles eram povo separado de Deus por causa daquilo que eles ofereciam a Deus. Só que era algo que eles nunca podiam parar de fazer. Era algo que dia após dia eles tinham que fazer, os sacerdotes tinham que oferecer o sacrifício. Eles sempre ficavam naquela dúvida: será que vai ser aceito, se não vai ser aceito, será que vai dar certo ou se não vai dar certo? Só que Hebreus fala então que pelo cumprimento da vontade de Deus, qual era a vontade de Deus? Sacrificar um monte de animal dia após dia e sempre estar nisso? Não, mas a vontade de Deus era de uma vez por todas oferecer um sacrifício que nos lavasse por completo dos nossos pecados. E por causa então agora do sangue de Jesus, eu sou santificado. Então, pelo cumprimento dessa vontade, nós fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Então, nós agora estamos neste lugar. Se nós entendemos então que nós somos justificados pela fé e que eu tenho então este fruto gerado dentro de mim, eu estou neste lugar por causa do que Jesus fez. Então as minhas obras, aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu deixo de fazer, não define o quão santo eu sou, sabe? Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas eu oro só 5 minutos por dia, porque tem gente que ora 5 horas, tem gente que faz isso. Mas na verdade isso não define o quão santo você é. O que define a sua santidade, o que define realmente esse fruto em você é o quanto você é consciente disso, o quanto você é consciente da justiça de Deus sobre a sua vida. Cada vez mais, então, nós podemos nos tornar santos. Uma vez justificados, nós somos para sempre justificados. Não tem como eu ser mais justo, mas a cada dia tem como eu ser mais santo. A cada dia tem como eu estar mais consciente daquilo que Jesus fez por mim, mais consciente do seu perdão, mais consciente de que de uma vez por todas todos os meus pecados foram pagos na cruz. Em continuação de Hebreus 10, lá no versículo 14 diz assim: porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então aqui Paulo está falando que por meio do sacrifício de Jesus, ele aperfeiçoou para sempre, ou seja, nós já estamos aperfeiçoados. Uma vez aperfeiçoados, uma vez justificados, para sempre nós seremos justificados. Mas ele aperfeiçoou aqueles que estão sendo santificados. Aquele que a cada dia está buscando então ser cada vez mais separado. E o interessante é que se a gente for ver o significado da palavra santo, no grego, a palavra não significa somente separação para Deus, mas ele também significa purificação. Então, Paulo ali está falando que ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo não somente separados, mas também aqueles que estão a cada dia sendo purificados. E como nós falamos aqui, João 17, que Jesus fala: santificai-vos pela palavra. Então, cada vez mais que eu estou buscando me purificar através da palavra, purificar a minha consciência, purificar a minha mente e o meu coração através da obra de Jesus, cada vez mais então eu me torno santo, cada vez mais então eu entendo que eu estou neste lugar e que nada pode me tirar deste lugar. Então, o segredo para a santidade é sempre lembrar que eu sou
perdoado. É sempre lembrar daquilo que Jesus já fez por mim. É realmente nós colocarmos a nossa fé de que todos os nossos pecados foram pagos na cruz, que um sacrifício só foi suficiente para que nós pudéssemos então viver essa vida em Deus. Então a nossa santidade, ela está baseada na revelação do perdão de Deus sobre as nossas vidas. Se nós não entendermos que nós somos justificados pela fé, que Jesus então ele se fez pecado para que nós pudéssemos ser a justiça de Deus. Se nós não entendermos que de uma vez por todas, todos os nossos pecados foram perdoados, nós nunca então entenderemos o que é viver uma vida separada para Deus. Porque nós sempre vamos estar mais conscientes do pecado. Paulo diz isso, ou vocês vão então agora viver conscientes do pecado ou vocês vão se tornar escravos da justiça. Para qual a gente tem olhado? Se a gente tem olhado para Jesus ou a gente tem olhado para nós? Será que nós estamos conscientes do perdão de Deus ou nós estamos conscientes das nossas próprias obras? Sabe? A gente vê muitas pessoas falando a respeito de oração, de santificação, que precisamos orar e jejuar para Deus perdoar os nossos pecados e tal. Mas a verdade é que Jesus já perdoou todos os nossos pecados. E quando nós orarmos, quando nós formos ter esse momento com Deus, não é simplesmente para nós pedirmos perdão, não, mas quando nós formos orar e estar com Ele, é simplesmente buscar, então, sermos mais conscientes dele. Esse tempo de oração, esse tempo de estar com Jesus, é entendermos que eu posso chegar a Ele com livre acesso, porque eu já sou justo. Então, agora, esse momento que eu tenho ali é de buscar estar mais consciente do perdão dele, estar mais consciente daquilo que Ele já fez por mim, sabe? Então, Jesus, Ele aperfeiçoou, nós somos aperfeiçoados, nós somos justificados e dia após dia nós estamos sendo santificados através da purificação pela palavra, através da verdade que é Jesus, a palavra, o verbo vivo que desceu do céu, que habitou entre nós e que agora habita em nós. Então, a santidade está nisso, está baseada então na revelação do perdão de Deus sobre as nossas vidas. E uma coisa que eu acho muito interessante, se nós formos olhar na Bíblia, é Jesus quando ele vai tratar com os pecadores. Hoje em dia, a religião, o que ela prega? Vocês vêm até mim, nós ensinamos todas as regras que vocês precisam seguir, aí vocês vão lá, vocês seguem todas essas regras, vocês param de pecar, aí sim a gente vai aceitar vocês, aí sim a gente não vai mais condenar vocês. Só que se nós formos olhar para Jesus, Jesus faz totalmente ao contrário. Primeiro, ele nos dá a dádiva da não condenação. Ele não nos condena. Lá na história da mulher adúltera, enquanto todos lá os religiosos estavam querendo apedrejá-la, porque na lei dizia isso, Jesus disse, aquele que não tem pecado, então que atire a primeira pedra. E todo mundo foi embora. Jesus era o único ali que tinha o direito de jogar a pedra naquela mulher. Mas ele escolheu, então, dar a ela a dádiva da não condenação. Eu não te condeno, pelo contrário, eu vou tomar essa pedra por você lá na cruz. Eu vou levar o seu pecado, eu vou tornar o seu pecado. Eu não vou te condenar. Então ele diz, eu não te condeno. Então agora que você recebeu a dádiva da não condenação, você vai e não peques mais. Porque a partir do momento então que eu entendo que eu sou perdoado, que não existe mais condenação, se eu estou em Cristo Jesus, eu recebo um poder então também para vencer o pecado, sabe? Às vezes a gente ouve as pessoas dizendo, mas as pessoas não vão sair por aí querendo pecar e fazer isso e fazer aquilo e tal. Mas a verdade é que quando nós entendemos que Jesus não nos condena, mas pelo contrário, Ele nos ama, Ele nos justifica, então nós recebemos o poder então para vencer sobre o pecado. Porque então agora eu posso buscar estar consciente do amor e do perdão dele. E isso gera então em mim o arrependimento. A bondade do Senhor gera em mim então um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro. Então isso me leva a entender então que agora eu tenho o poder para vencer sobre o pecado. Que eu tenho o poder então para deixar todas as coisas de lado. Porque eu sou bom? Porque eu faço boas obras? Não, mas por causa de Cristo em mim, daquilo que Ele já fez por mim e de que agora Ele faz em mim através do Teu Espírito em mim. Então, a dádiva da não condenação. Primeiro, nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Então, depois nós recebemos o poder para não pecar mais. Foi isso que Jesus
fez. Primeiro vocês vêm até mim como vocês estão. Eu derramo sobre vocês o sangue que lava de todos os pecados. E agora vocês podem ir e não pecar mais. Agora vocês podem ir e viver uma vida cheia de santidade. Porque a justiça então nos dá esse fruto de santidade. Lá em 1 João, versículo 1 João 1, versículo 7 diz assim: Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então aqui está falando que se nós andarmos na luz, muitas vezes as pessoas elas falam se nós andarmos de acordo com a luz. Não, mas está falando que se nós andarmos na luz, se nós estamos em Jesus, independente se a gente tá ali certinho, ou se um dia a gente errou, a gente pecou, mas se a gente andar na luz, como ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E essa palavra purifica, na verdade, ela tá ali num sentido de continuação. Que o sangue de Jesus continua nos purificando dia após dia de cada pecado. Então nós recebemos a dádiva da não condenação, ele não nos condena. Ele nos dá poder para vencer sobre o pecado. E o sangue dele continua nos purificando dia após dia. Sabe? O exemplo da pedrinha lá, que nós fomos então tirados do lamaçal do pecado. Ele nos lavou, mas ele nos coloca então neste lugar debaixo do sangue dele, aonde ele vai nos lavar e nos purificar dia após dia de todos os nossos pecados. Então é neste lugar que nós estamos em Jesus. O sangue dele continua nos purificando todos os dias. Todos os dias a minha mente é purificada, todos os dias a minha mente é renovada, todos os dias quando eu acordo, o sangue dele está ali derramado sobre mim, então eu posso entender, eu posso estar mais consciente do amor e do perdão dele. Quando eu peco, quando eu erro, eu não preciso mais olhar para mim, mas eu olho para o sangue, eu olho para a cruz e eu lembro de tudo aquilo que ele fez, eu lembro que eu sou a justiça de Deus. Então nós temos isso. Essa é a dádiva de Deus sobre as nossas vidas, esse é o presente que Jesus nos deu. Nós podemos o tempo todo olhar para ele, olhar para a sua obra consumada e lembrar de tudo aquilo que ele fez, de tudo aquilo que ele conquistou e de tudo ainda daquilo que ele ainda continua a fazer sobre as nossas vidas. Então, realmente, no que nós possamos buscar cada vez mais estarmos conscientes daquilo que Jesus fez. E para encerrar lá em Hebreus 10, 15, de novo, continuação, diz assim: o Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Então, lá na antiga aliança, Deus ele queria santificar o seu povo, ele queria separar o seu povo, porque ele se lembrou da aliança que ele fez. E o povo o rejeitou. Só que mesmo assim, ainda depois de tudo, Deus ele forma uma nova aliança conosco. Essa é a aliança que eu faço com vocês. Eu colocarei as leis no seu coração, escreverei elas na sua mente. E os dos seus pecados eu já nem vou me lembrar mais. Então, isso é algo que já está em nós. Quando nós entendemos então que agora eu estou neste lugar, eu estou nessa posição de justo diante de Deus, algo é gerado dentro de mim. Ele coloca então as leis dele, ele coloca isso na minha mente para que eu não possa mais esquecer. E ele diz ainda: eu nem vou lembrar mais dos seus pecados, eu já nem lembro mais. Eu não tenho mais o porquê você ter medo de eu te condenar. Não tem mais porquê você viver com medo de viver uma vida fracassada, onde eu vou estar irado e sempre bravo com você. Porque dos seus pecados eu já nem me lembrarei mais. Porque de uma vez por todas que esses pecados foram perdoados, não há necessidade mais de sacrifício. Não há mais necessidade de você ficar buscando oferecer sacrifícios a Deus. Porque de uma vez por todas foi perdoado. E agora é algo que é gerado dentro de você. E é de dentro para fora. Quando nós entendemos a santidade, quando nós entendemos que o Espírito está a cada dia colocando esse fruto dentro de nós, que a cada dia Ele está ali dizendo quem nós somos nele,
testificando ao nosso espírito quem nós somos nele, testificando o quanto nós somos amados, o quanto nós somos perdoados, o quanto nós somos justificados. Dia após dia, então, nós estamos sendo purificados e santificados. E isso, então, vai começar a fluir de dentro de nós. Existe a vida de Deus em nós. A única coisa que nós precisamos fazer é estar consciente disso. A única coisa que nós precisamos fazer é estar consciente e deixar essa vida fluir de dentro de nós dia após dia. E entender então que eu sou santificado não pelas minhas obras, mas eu sou santificado porque o sangue de Jesus me santificou. Porque o sangue dele me purificou, o sangue dele apagou todos os meus pecados. E quando eu olho para mim agora, eu não encontro mais pecado, eu não encontro mais condenação, mas eu encontro a graça dele, eu encontro a justiça dele, eu encontro a vida dele em mim. Então não tem mais o porquê eu viver uma vida presa ao pecado, com medo do pecado, não. Mas agora eu posso viver uma vida totalmente livre do pecado e viver na justiça de Deus. E essa justiça a cada dia vai nos levar à santidade. Vai nos levar então a essa consciência do amor e do perdão dele. Do quanto nós somos perdoados, do quanto nós somos amados, do quanto Cristo por nós, Cristo em nós. Não tem nada a ver com aquilo que nós podemos fazer, mas tem a ver com aquilo que ele já fez por nós e aquilo que ele faz em nós a cada dia. Amém? Que nós possamos buscar então estar conscientes deste amor dia após dia. Toda vez quando você for orar e muitas vezes você se sentir culpado, você se sentir condenado, se achegue diante de Deus e simplesmente creia que você é a justiça de Deus. Que o Espírito gere em você um fruto. Você pode então viver esse fruto que te leva à santidade, que te leva a estar separado para Deus, a viver uma vida separada de tudo aquilo que você vivia. Então que realmente que a sua oração a partir de hoje já não seja mais uma oração de busca de perdão de pecados, que não seja mais uma oração onde você busca ali fazer um jejum, uma oração para que Deus possa te perdoar, não, mas que seja uma oração de gratidão por aquilo que Ele já fez por você. Que simplesmente ao acordar você possa dizer: Pai, graças eu te dou, porque eu sou a justiça de Deus, porque eu posso viver uma vida totalmente separada para o Senhor, que realmente eu posso viver uma vida totalmente purificada, a minha mente purificada, o meu coração transformado, porque o teu Espírito está em mim e a cada dia ele testifica isso, que as leis do Senhor estão em mim. Essa agora, a partir de agora, é a minha natureza, é a minha qualidade, é o estado onde eu estou. Então que simplesmente você creia naquilo que Jesus já fez por você. Simplesmente creia que Ele é por você, Ele é em você e Ele será através de você. Creia que existe a vida de Deus dentro de você. Nós só seremos então santificados se nós crermos. Se nós cremos de uma vez por todas que os nossos pecados foram perdoados, que nós somos amados por Ele, que a vida dEle está em nós, que Jesus se fez pecado, Ele trocou de lugar conosco, para que nós pudéssemos estar neste lugar de justiça, para que nós pudéssemos então experimentar da santidade, do que é viver uma vida separada, do que é viver uma vida que agrada a Deus, porque não é por aquilo que eu faço, mas é aquilo que eu acredito, é onde eu tenho colocado os meus olhos, é onde eu tenho colocado a minha fé, se é em mim ou se é em Jesus. Amém. Feche seus olhos aí agora.